Nós queremos ir à palavra de Deus esta manhã. And we want to go to the Word of God this morning. E esta manhã eu tenho uma palavra de desafio para vocês. And this morning I have a word of challenge for you. Tem uma fé ativa. Have an active faith. Tem uma fé ativa. Have an active faith. E eu gostaria que nós pudéssemos aprender hoje sobre a importância da fé. And I want us to learn this morning about the importance of faith, Não uma fé morta, not a dead faith, não uma fé passiva, not a passive faith, não uma fé que crê, mas que isso não afeta a sua vida. not a faith that believes but it doesn't really affect our Mas life, sobre a importância de nós termos uma fé ativa na nossa jornada com o Senhor. but on the importance of having an active faith on our walk with Jesus. Muitas vezes nós vivemos a colocar o peso de toda a responsabilidade em Deus. Many times we live placing the weight of all responsibility on God. Oh, se Deus quiser fazer, faz. If God wants to do it, He will. Se Deus não quiser fazer, não faz. If He doesn't want to do it, He won't. Como se o nosso papel aqui fosse um papel neutro. As if our role was a neutral one. Como se o nosso papel aqui fosse andarmos ao sabor das ondas ou do vento. As if our role here was just to go with the waves. Empurrados por uma circunstância, empurrados por um problema. Pushed by one circumstance, pushed by a problem. Mas deixa-me dizer-vos que um dos aspectos da nossa vida da fé que a palavra de Deus nos ensina, But let me tell you that one of the aspects of our life of faith that the Word teaches nesta us, jornada e caminhada com o Senhor, in this walk with the Lord, a Bíblia ensina-nos sobre a importância de nós sermos ativos na nossa crença. the Bible teaches us about the importance of being active in our belief. Ou seja, é nossa responsabilidade crer. So it's our responsibility to believe. Quando nós pensamos acerca da importância da fé, So when we think about the importance of faith, ela é crucial na nossa salvação. it's crucial to our salvation. A palavra de Deus, ela ensina-nos. The Word of God teaches us. Romanos 1:16 e 17 dizia assim o apóstolo Paulo: Romans 1:16, 17, the Apostle Paul says, Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, For I am not ashamed of the gospel, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. for it is the power of God for salvation to everyone who believes, Primeiro do judeu e também do grego. to the Jew first and also to the Greek. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. Como está escrito, o justo viverá da fé. As it is written, the righteous shall live by faith. Ou seja, a salvação é recebida e vivida pela fé. Salvation is received and lived through faith. Ou seja, nós precisamos de crer. So we need to believe. E não é apenas uma crença, no ar. And it's not just an airy belief. É uma fé que nos leva a seguirmos, a perseguirmos aquilo que queremos. It's a faith that leaves us to pursue what we want. A palavra de Deus, quando nos ensina sobre o perdão dos pecados, The Word of God, when it teaches us about the forgiveness of o sins, perdão dos pecados é também aceito e recebido pela fé. the forgiveness of sins is also received and accepted through faith. Veja o que está escrito: sendo, pois, justificados ou perdoados pela fé, Therefore, since we have been justified by faith, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Então, a fé é um fator-chave, So faith is a key factor. importante para o trabalho da salvação, It's important for the work of salvation. importante para podermos receber e experimentar o perdão dos pecados nas nossas vidas, It's important for us to receive the forgiveness of sins in our life, mas mais, but more. a fé é alguma coisa que tem que fazer parte da nossa caminhada com Deus, Faith is something that has to be part of our walk with se God nós queremos alcançar o que o Senhor tem prometido para a nossa vida. if we want to achieve what the Lord has promised for our life. Irmãos, imaginem que eu dou um papel branco a cada um de vocês e uma caneta. Imagine I gave you a blank page and a pen. Um papel branco e uma caneta para todos. A blank page and a pen for everyone. Na parte de cima vem escrita uma pergunta. On the top, something is written. Quando pensas no teu futuro, When you think about your future, o que é que vês? what do you see? O que é que tu vais responder? What are you going to answer? Quando pensas no teu futuro, o que é que vês? When you think about your future, what do you see? Quando pensas no teu dia de amanhã,
When you think about tomorrow, como é que te vês? how do you see yourself? Porque eu conheço muitos cristãos Because I know a lot of Christians que têm uma fé ativa, that have an active faith onde eles confiam no Senhor, where they trust in the Lord, onde eles dizem o Senhor é comigo, where they say the Lord is with me. Ele vai abençoar a minha vida, He's going to bless my life. Ele vai abençoar a minha casa, He's going to bless my Ele home. vai cuidar da minha He's família, going to take care of my Ele vai me family. ajudar a alcançar o emprego que eu He's preciso, going to help me get the job that I Ele vai need. suprir as minhas He's necessidades, going to overcome my needs. Ele vai ajudar-me a terminar os estudos, He's going to help me finish my studies. Ele vai ajudar-me a completar os papéis para que a minha vida fique tratada nesta He's going to cidade. help me complete my paper so that my life can be here in this city. Podemos ter uma atitude e uma fé ativa, We can have an attitude and active faith, ou então nós podemos escolher o outro lado da moeda. or we can choose the other side of the coin. Isto está uma desgraça. Oh, this is a disgrace. Isto vai de mal a pior. Oh, this keeps getting worse. O outro não conseguiu, eu também não vou conseguir. That person wasn't able to, I won't be able to Isto, either. eu vou perder isto. I'm going to lose Isto é this. impossível. It's impossible. Eu lembro de uma irmãzinha, eu nunca mais me esqueci daquilo. I'll never forget a sister. Uma irmã em Portugal, eu dei-lhe uma boleia até a porta de casa. A sister in Portugal, I gave her a ride home. E ela dizia, todos os anos, eu conhecia durante vários anos, e apesar de muito tentar ensinar, And I knew her for many years, and many times I tried to teach her. era daquelas teimosas. She was stubborn. E então, pastor, até daqui a um mês. She said, Pastor, I'll see you in a month. Então, mas vai de férias? Eu But perguntava. what, are you going on vacation? Não. Vou ficar doente. Oh, no, I'm going to get sick. Vai ficar doente? You're going to get sick. Então, mas você sente-se mal? But are you feeling unwell? Tem febre? Do you have Dói a o fever? corpo? Does your body hurt? Não. Mas nesta altura do ano eu sei como é. Oh, no, but this time of year I know how it is. Todos os anos é a mesma coisa. Every year it's the same Eu thing. fico pelo menos um mês de cama. I'll be in bed for at least 1 month. Oh, meu Deus. I said, oh my gosh, O que é que eu estou a ensinar a este povo? what am I teaching these people? O que é que eles estão a ouvir? What are they hearing? Esta querida irmã, um dia pôs a minha mulher, estava grávida da Tatiana, quase a chorar, a rir, num culto. One time, the same sister, my wife was pregnant with Tatiana. She made her cry laughing during service. Em Portugal, a ceia do Senhor é servida com vinho do Porto em muitas igrejas. In Portugal, our communion is served with port wine in many churches. Então, vinho a sério, não é sumo de uva. So it's real wine, not grape juice. E então, estávamos no tempo da ceia, So we were in the time of communion. distribuir os símbolos, We distributed the e de symbols. repente ela diz, pastor, interrompe a ceia do Senhor. And suddenly she interrupts and she says, Pastor, Pastor, você tem que falar com a irmã tal, you have to speak to this sister porque estes copos estão muito vazios. because these cups are very empty. Ela tem que encher mais estes copos. She has to fill these up more. Eu segurei-me para não me desmontar a rir à frente daquele povo todo. I held it together so I wouldn't break down laughing in front of all of those people. Porque o que eu ia dizer a seguir era logo um disparate. Because what I was going to say next Eu ia was, dizer logo, tragam a garrafa para aquela irmã. se I faz was going to favor. say, bring the bottle for that sister. A minha esposa estava na primeira fila a rir, quase que caiu da cadeira de tanto rir. My wife was on the first row. She almost fell off her chair laughing. Então, a mesma pessoa. So it's the same person. Pastor, agora durante um mês não venho, vou ficar doente. I won't see you for a month. I'm going to get sick. Como é que é possível? How is it possible? Como é que é possível? How is it possible? Mas você sabe, este exemplo faz-nos rir. But you know, this example makes us laugh. Mas você sabia que eu já vi exemplos de coisas que nos fazem a chorar? But you know, I've seen examples of things that just make us cry. Eu já vi pessoas que, por estarem doentes, literalmente desistirem de viver. I've seen people that because they were sick, they literally stopped wanting to live. Deixaram de lutar. They stopped fighting. E o que acontece quando a pessoa deixa de viver e deixa de lutar? And what happens when someone stops fighting to live? Qual é a diferença entre aqueles que conseguem lutar e vencer e ultrapassar e os que desistem? What's the difference between those who can overcome and fight and those that give up? Então, naquela folhinha branca que vocês podem imaginar, So on that white page, you can imagine, quando pensas no teu futuro, o que é que vês? when you think about your future, what do you see?
E queria que nós pudéssemos entender pelas Escrituras que a nossa fé é essencial para alcançarmos o que o Senhor tem para a nossa vida. And I want us to understand from the scriptures that our faith is essential to obtain what God has for our life. Precisamos de controlar a nossa mente, We need to control our mind. precisamos de controlar a nossa língua, as nossas palavras. We need to control our tongue, our words. Precisamos de controlar os pensamentos, a luta interior dos pensamentos, We need to control our thoughts and our internal struggle with them para abraçarmos e acreditarmos e confessarmos em fé sobre o que o Senhor tem para a nossa vida. to embrace and achieve in faith what the Lord has for us. Deixem-me deixar convosco alguns exemplos sobre a falta de fé. Let me leave with you a few examples about the lack of faith. Digam comigo, Say with me. não há ausência de fé There is no absence of faith sem consequências. without consequences. Ok? Aprendam isto. Learn this. Não há ausência de fé sem consequências. There is no absence of faith without consequences. Nos Evangelhos nós encontramos vários exemplos In the Gospels, we see various examples onde as pessoas duvidaram, where people doubted, onde as pessoas lhes faltou a fé, where people lacked faith. lhes faltou a confiança. They lacked confidence. E por causa disso, por vezes experimentaram consequências amargas nas suas vidas. And because of this, they experienced bitter consequences in their life. Nós temos, por exemplo, o exemplo muito conhecido dos discípulos no meio da tempestade. We have a very known example about the disciples in the storm. Os discípulos estão com Jesus em um barco quando uma tempestade grande surge. The disciples are with Jesus in a boat when a great storm rises. Jesus estava a dormir na proa do barco. Jesus was sleeping in the boat, E eles ficam apavorados. and they are terrified. E eles acordaram Jesus pedindo socorro. And they wake Jesus up saying, "Help us. Senhor, salva-nos que nós perecemos. Save us, Lord, we are perishing." E Jesus repreendeu a tempestade And Jesus calmed the storm, e perguntou aos seus discípulos: and he asked them, por que temeis, homens de pequena fé? "Why are you afraid, O you of little faith?" Ou seja, a falta de fé dos discípulos, So the lack of faith of the o disciples, que é que trouxe à vida deles? what brought to their lives? Medo e desespero. Fear and despair. A dúvida e a falta de fé dos discípulos Their doubt and their lack of faith não trouxe confiança, did not bring confidence, não trouxe descanso, did not bring rest, não trouxe paz, did not bring peace. trouxe ansiedade, It brought anxiety. trouxe desespero, It brought despair. em vez da confiança em Jesus que estava ali fisicamente com eles, Instead of the confidence of Jesus, who was there with them physically, que tinha o poder de controlar a situação. who had the power to control the situation. Eles, em vez de confiarem em Jesus, eles olharam mais para as circunstâncias. Instead of trusting in Jesus, they looked at their circumstance. Irmão, se tu estás a viver com pensamentos e sentimentos de medo, de ansiedade, de desespero, If you're living with thoughts of fear and despair, tu tens que pôr essa fé a trabalhar na tua vida. you need to put your faith working in your life. Uma fé que confia em Jesus. A faith that trusts in Jesus. Uma fé que confia no Senhor, mesmo que pareça que Ele está a dormir. A fear that trusts in the Lord even if it seems like he's asleep. Caso contrário, o medo e o desespero vão tomar conta do nosso coração. On the contrary, if you don't, fear and despair will take over our hearts. Vejam outro exemplo de Pedro a andar sobre as águas. Let's see another example of Peter walking on water. Pedro vê Jesus a caminhar sobre as águas e pede para ir ter com ele. Peter sees Jesus walking on water and asks to go to him. Pedro começa a andar sobre as águas, temos que ele foi corajoso, He started walking on the water. He was courageous. mas ao sentir o vento forte, But as he felt those strong winds, fica com medo he was scared e começa a afundar. and he starts to sink. Veja o que está escrito, mas sentindo o vento forte, teve medo See what is written, but when he saw the wind, he was afraid e começou a ir para o fundo and beginning to sink. e clamou dizendo: Senhor, salva-me. He cried out, "Lord, save me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe. And immediately Jesus reached out his hand, took hold of him, saying to O him, que é que Jesus lhe disse? what did Jesus say to him? Homem de pequena fé, por que
duvidaste? O you of little faith, why did you doubt? Irmãos, quando nós diante das tempestades da vida, Brother and sister, before the storms of life, quando nós não temos uma postura de fé, when we don't have a posture of faith, a nossa vida começa a ir ao fundo. our life starts to sink. Quando deixamos de olhar para Jesus que nos faz caminhar sobre as águas When we stop looking to Jesus that will make us walk on e water, começamos a olhar para as tempestades que nos rodeiam, and we start looking at the storms that surround us, preocupação daqui, worries here, problema dali, problems there, situação de saúde aqui, a health problem here, dificuldades nas finanças ali, financial difficulties there, nós começamos a afundar. we start to sink. Da mesma maneira que a dúvida de Pedro o levou a afundar. The same way that Peter's doubt caused him to sink. Ou seja, a sua falta de fé o impediu de experimentar completamente o milagre de caminhar sobre as águas. His lack of faith stopped him from being able to fully experience the miracle of walking on water. Meu querido, My dear, estás tu a olhar para o tamanho das ondas e para a força da tempestade? are you looking at the size of the waves and the strength of the storm? É que deixa-me dizer-vos, se essa for a nossa postura no meio das lutas da vida, Let me tell you, if this is our posture amongst the battles of life, o medo vai surgir, fear will come, a dúvida vai surgir. doubt will come. Sabes como é que nós nos vamos sentir? Do you know how we'll feel? Vamos nos sentir a afundar. We'll feel like we're sinking. Deixamos de ter a autoridade de Jesus em nós para lutar a luta da fé We stop having the authority of Jesus in us to fight the fight of faith, e essa nossa dúvida vai acabar por nos afundar. and that doubt will cause us to sink. Vamos ver outro exemplo. Let's see another Mateus example. capítulo 13, versículo 54. Matthew chapter 13, verses 54. E chegando à sua pátria, Jesus, And coming to his hometown, Jesus, Nazaré, Nazareth, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? he taught them in their synagogue so that they were astonished and said, where did this man get this wisdom and these mighty works? Não é este o filho do carpinteiro? Is this not the carpenter's son? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Is not his mother called Mary, and are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? Are not all his sisters with us? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Where did this man get all these things? Deixem-me dizer-vos que se as perguntas ficassem por aqui, parecia que eles estavam apenas a fazer perguntas. Let me tell you that if the questions stopped here, it would just seem like they were asking questions. Mas não eram apenas perguntas. But they weren't simply questions. Porque logo a seguir a Bíblia diz: Because right after the Bible says, escandalizavam-se nele. and they took offense at him. Ou seja, e esta palavra, quando nós estudamos o seu original, When we study the origin of this word, significa não aceitação. it signifies to not accept. Significa repugnância. Pá, eu não quero nada daquilo que tu estás a dizer. It signifies that they don't want nothing to do with what the person is saying. Uma completa rejeição. O que é isso que tu estás a dizer? A complete rejection. What are you saying? Ou seja, aquelas perguntas daquele povo não eram apenas dúvidas. Oh, não é este o filho do carpinteiro? The questions of those people wasn't simply questions like, oh, isn't this the carpenter's son? Não, eles escandalizavam-se nele. Ou seja, eles rejeitaram aquilo que Jesus estava a dizer. They were offended by him. They rejected what he said. Irmãos, o que é que Jesus mais fez durante o seu ministério? What did Jesus do most during his ministry? Curava pessoas, He healed people. restaurava He pessoas, restored people. abraçava-os a todos, não importava a sua condição. He embraced all regardless of their condition. Pão e peixe para aqueles que tinham fome. Fish and bread for those who were hungry. Esperança através dos seus ensinos, como no Sermão de Montanha. Hope through his works like the Sermon on the Mount. Ou seja, Jesus, ele prejudicou a vida de alguém. Did Jesus hurt anybody's life? Até o homem que veio para prender Jesus e que Pedro lhe cortou a orelha, até esse homem viu a sua orelha restaurada. Even the man who came to arrest Jesus and Peter cut off his ear saw his ear restored. Ou seja, Jesus veio para abençoar a vida das pessoas. Jesus came to bless the life of people. Mas vamos continuar a ler. But let's continue reading. Jesus, porém, lhes disse: But Jesus said to them, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. a prophet is not without honor except in his hometown and in his own E household. veja o versículo a seguir. And the next verse says, E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade
deles. And he did not do many mighty works there because of their unbelief. Jesus queria fazer maravilhas. Jesus wanted to do miracles. Jesus queria fazer milagres. He wanted to do Jesus mighty queria works. tocar a vida das pessoas como tocou a vida de tantos. He wanted to touch people's lives like he had done so many, Mas não pôde. but he couldn't. Porquê? Why? Porque o povo não acreditou. Because of their unbelief. Ou seja, se eu tenho uma postura diante de Deus de ausência de fé, So if I have a posture before God in an absence of faith, há consequências. there are consequences. E as consequências é que nós não vamos experimentar o que Deus quer fazer na nossa vida. And the consequences is that we're not going to experience what God wants to do in our life. Nos desafios da vida, In the challenges of life, dos mares, das tempestades, in the storms, nas oportunidades que o Senhor nos dá. in the opportunities that the Lord gives us. Se damos lugar à dúvida no nosso coração, If we give way to doubt in our se hearts, damos lugar à ausência da fé no nosso coração, if we give way to the absence of faith in our hearts, isso vai roubar de nós o que o Senhor queria fazer na nossa vida e na it's going nossa to casa. steal from us what the Lord wants to do in our lives and in our home. Então, irmãos, o que é que nós não estamos a receber? So what are we not receiving? O que é que nós não estamos a experimentar What are we not experiencing por causa da ausência de fé nas nossas vidas? because of the absence of faith in our lives? Quando tu pensas no teu futuro, When o que é que tu vês? you think about your future, what do you see? Se tu tivesses que escrever aquilo que tu acreditas do teu amanhã sobre ti, o que é que irias escrever? If you had to write what you believe about your tomorrow on a piece of paper, what would you write? Será que tu vais escrever, eu creio que o Senhor vai fazer isto na minha vida e isto na minha casa? Would you write, I believe that the Lord's going to do this in my home and this in my life? Ou tu estás como a outra lá em Portugal que já partiu para o Senhor? Or are you like that other sister in Portugal who's already Deve andar lá no passed? céu a pedir mais vinho num cálice, com certeza. She's probably up in heaven asking for more wine in her cup. Ou será que tu, quando tu vês o teu futuro, tu vês apenas um futuro cinzento? Or when you look at your future, do you just see gray? Ah, isto está muito difícil. Oh, it's very hard. Ah, eu não vou conseguir. I won't be able to. Ah, isto não vai dar. This isn't going to Ou work. isto não é possível. It's not possible. Irmão, deixa-me dizer-te, Let com me amor, tell you, with love, que se essa for a nossa postura na vida, that if this is our posture in life, isso vai roubar de nós that's going to steal from us o que o Senhor quer fazer. what the Lord wants to do. Vai deixar-nos num poço onde nós nos sentimos a afundar como Pedro estava a afundar. It's going to leave us in a well or a hole that we feel like we're sinking. Ou seja, vai roubar de nós a promessas que o Senhor tem na sua palavra para nós. It's going to steal from us promises that the Lord has for us. Então não permitas que a ausência da fé te traga estas consequências amargas. So don't allow that your absence of faith bring these bitter Então, consequences. a falta de fé tem consequências. The lack of faith has consequences. Falta de fé tem consequências. Lack of faith has consequences. Onde é que nós teremos que ir? Where do we have to go? Nós precisamos desta fé ativa. We need this active faith. Nós precisamos desta fé em ação. We need faith in action. Se nós queremos experimentar as promessas do Senhor nas nossas vidas, If we want to experience the promises of God in our life, vamos olhar para exemplos bíblicos que nos vão inspirar let's look at biblical examples that will inspire us para lembrarmos que a fé em ação gera resultados. to remind us that faith in action generates results. Veja os dois cegos que estavam junto do caminho. Look at the two blind men that were together on the way. Mateus 9:27. Matthew 9:27. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. crying aloud, "Have mercy on us, son of E David." quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. When he entered the house, the blind men came to him. E Jesus disse-lhes, And Jesus said to them, vejam a pergunta, look at the question. credes vós que eu possa fazer isto? Do you believe that I am able to do this? Acreditas tu que eu posso fazer isto? Do you believe that I am able to do this? Disseram eles, sim, Senhor. They said to him, yes, Lord. Tocou então os olhos deles, dizendo, Then he touched their eyes, saying, seja-vos feito segundo a vossa fé. according to your faith be it done to you.
Interessante isto. It's interesting. Ou seja, o papel daqueles cegos não era neutro. The role of those blind men was not a neutral Se one. Jesus quiser fazer, faz. Se não quiser fazer, não faz. Oh, if Jesus wants to do it, he will. If he doesn't, he won't. O papel não é neutro. It's not a neutral role. O que é que aconteceu com Pedro ao caminhar sobre as águas? What happened with Peter when he walked on O que é que water? aconteceu em Nazaré quando Jesus foi à sua cidade natal? What happened in Nazareth when Jesus went to his O que é que a hometown? incredulidade e a dúvida faz? What did doubt do? Afunda-nos. It sinks us. Deixa-nos em medo e desespero e ansiedade. It leaves us in fear and despair and anxiety. 2 cegos. Two blind men. Imaginem o que é viver com um problema de cegueira. Imagine what it is to live with Escuridão blindness. 24 horas por dia. Darkness 24 hours a day. Não poder usufruir da vida, da natureza que Deus criou. Not being able to experience life and the nature that God created us. Eles vão atrás de Jesus porque reconhecem Jesus poder e autoridade para que a sua vida seja transformada. They followed Jesus because they saw that Jesus had the power and authority to transform their lives. Crês tu que eu possa fazer isto? Do you believe that I can do this? Irmãos, e deixa-me dizer-vos, estes 2 cegos já cá não estão. Let me tell you, these two blind men are no longer here, Mas tu e eu estamos cá. but you and I are here. O que é que nós queremos? What do we believe? O que é que nós acreditamos? What do we believe? O que é que nós vemos? What do we see? Seja-vos feito segundo a vossa fé. According to your faith, be it done to you. E a Bíblia diz que o quê? And the Bible says what? Que os seus olhos se abriram. And the Bible says their eyes were open. Milagre aconteceu. A miracle happened. Porquê? Why? Porque houve uma fé ativa Because there was an active no faith poder de Jesus Cristo. in the power of Jesus Uma fé Christ. que não fez com que eles ficassem sentados. A faith that didn't let them just be Se seated. Jesus quiser curar, Ele que cura. Eu estou onde estou. Oh, if Jesus wants to heal, let him heal. I am where I am. Não. Uma fé que perseguiu Jesus. A faith that followed Que Jesus, foi atrás do Senhor. that followed behind him, Que queria chegar perto do Senhor. that wanted to draw near to him. Irmãos, tantas pessoas nos dias de hoje, So many people today, elas querem milagres nas suas vidas, they want miracles in their life, mas não se movem. but they don't move. Estão presas no conforto da sua casa. They're imprisoned in the comfort of their home. Estão amarradas no sofá da sua casa. They're tied to the couch in their home. Se for para correr para a festa, se for para correr para o que for, elas vão. If they want to go to a party or wherever, they'll go. Não importa a distância. Doesn't matter how far Não it is. importa se trabalham no dia seguinte. Doesn't matter if they work the Com ou next day. sem trânsito. With or without Com ou sem transportation. neve. With or without Eles snow. vão para a festa. They will go to the party. Mas quantos querem o milagre de Jesus nas suas vidas? But how many want a miracle from God in their lives E ficam sentados no conforto do seu lar. Se Jesus quiser fazer, que faça. and stay seated in the comfort of their home? If Jesus wants to do it, he will. Não é esse o modelo que encontramos That's not what we see modeled here, das pessoas que experimentaram o poder de Deus. of the people that experience the power of Estes God. cegos foram, caminharam, tiveram que ser guiados por alguém. These blind men, they followed. They had to be guided by Tiveram que ser someone. guiados pelos sentidos They had to be guided by their para senses seguir o povo, para seguir a multidão, para perceber onde é que Jesus se estava a guiar. to follow the people, to know where Jesus was. E sabe uma coisa, irmão? And do you know Tu something? podes achar que ninguém vê nem ninguém reconhece o teu esforço. You can think that nobody sees or recognizes Mas eu your quero effort. lembrar-te esta manhã, Jesus vê. But I want to remind you this morning, Jesus sees. Jesus vê. Jesus sees. Jesus vê a tua entrega. Jesus sees. Jesus vê o teu He esforço. sees your hard work. Jesus vê os teus He sacrifícios. sees your sacrifices. Jesus conhece aqueles que estão a caminhar na sua direção. He knows those that are walking in his direction. E ali nós somos desafiados a colocar a nossa fé em ação. And here we are challenged to place our faith in action, Para abraçarmos aquilo que o Senhor tem para nós. to embrace what God has for us. Aqueles homens experimentaram milagre. Those men experienced a miracle. Nós temos o exemplo da fé do centurião, We have the example of the faith of the centurion, onde um centurião romano pediu a Jesus que curasse. where a Roman centurion asked Jesus to heal his servant. Mas disse que não era digno de receber Jesus em sua casa. But he said he wasn't worthy to receive Jesus in his home. Ele acreditava que Jesus podia apenas dizer uma palavra He believed that Jesus could say one word e o seu servo seria curado. and his servant would be healed. Veja o que está escrito. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. But the centurion
centurion replied, Lord, I am not worthy to have you under my roof. Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. But only say the word and my servant will be healed. Uma palavra. One word. O poder de Deus é manifesto. And the power of God is manifested. Veja o que está escrito. Maravilhou-se Jesus. See what is written. He marveled at them. E ouvindo isso, ele disse aos que o seguiam. And hearing this, he said to those who followed him, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. Sabe o que isto nos ensina? Do you know what this teaches us? Jesus vê e Jesus conhece a nossa fé quando nos chegamos a Ele. Jesus knows and he recognizes our faith when we draw near to Quando him. oramos ao Senhor. When we pray to the Quando lhe Lord. pedimos por graça e misericórdia. When we ask for grace and mercy. Ele vê o que se passa no nosso coração. He sees what's happening in our Ele não hearts. apenas ouve as nossas palavras. He doesn't simply hear our words. Ele conhece aqueles que caminham na sua direção. He recognizes those who walk in his E Ele direction. conhece aqueles que também se creem na sua palavra e no seu poder. And he recognizes those who also believe in his power. E veja o que está escrito, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: And see what is written in verse 13. And to the centurion Jesus said, Vai, Go, e como creste te seja feito. let it be done for you as you have believed. E naquela mesma hora o seu criado sarou. And the servant was healed at that very moment. Uau, glória a Deus. Glory to God. A fé do centurião expressa em palavras, The faith of the centurion expressed in words, mas também expressa numa confiança total no poder de Jesus. but also expressed in a total trust in Jesus. Resultou numa cura completa daquele servo. It resulted in the complete healing of that A servant. fé em ação gerou resultados significativos. Faith in action resulted in significant results. Houve uma mudança poderosa na vida daquele servo. There was a powerful change in the life of that servant. Aquele homem disse: basta uma palavra tua, Senhor, That man said just one word, e o meu servo sarará. and my servant will be healed. Meus queridos, pergunta para nós pensarmos. A question for us to think about. Como é que estão os nossos níveis de fé expressos nas nossas palavras? How are our levels of faith expressed in our words? Como é que estão os nossos níveis de fé expressos nas nossas palavras? How are our levels of faith expressed in our words? Quando falamos sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, o que é que dizemos? When we think about our life and our future, what do we say? Aquele centurião, o que é que ele viu ao conhecer Jesus e ao falar sobre o seu servo? What did that centurion see when recognizing Jesus and speaking about his servant? Ele falou: uma palavra tua He said, one word of yours, e o meu servo sarará. and my servant will be healed. Ele não disse: isto é uma desgraça. He didn't say, oh, what a disgrace. Oh, isto é uma tristeza. Oh, what a sadness. Não é como alguém que a gente pergunta: então como é que isso vai? It's not like someone that we ask, so how's it going? Oh, isto vai de mal a pior. Oh, this is going from worse to worse. Oh, meu Deus. O que é que nós dizemos a alguém assim? What do we say to someone like this? Irmão, com respeito, With respect, acorda, wake up, acorda. wake up. Jesus não quer nem que tu afundes quando andas sobre as águas. Jesus doesn't want you to sink when you're walking on water. Também não quer que tu tenhas pensamentos de desespero a achar que é o teu fim no meio de uma tempestade. He doesn't want you to have thoughts of despair, thinking it's the end in the midst of a storm. Nem quer deixar de te abençoar porque tu achas que não é possível. And he doesn't want to stop blessing you just because you think it's not possible. Mas precisamos de ter esta postura. But we have to have this posture. Precisamos desta fé ativa que vai atrás de Jesus, We need this active faith that follows que Jesus, busca o Senhor. that seeks the Lord. Precisamos desta fé ativa que é expressa em palavras We need this active faith that's also e que expressed diz: in words. Senhor, basta uma palavra tua para eu sarar. That says, Lord, just one word from you and I will be healed. Ou seja, precisamos desta fé ativa nas nossas vidas. We need this active faith in our lives. Vejam o exemplo de Marcos, da mulher que tinha um fluxo de sangue. See the example in Mark of the woman who had a problem of bleeding. Uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. She suffered from bleeding for 12 years. Tocou nas vestes de Jesus, She touched the garment of Jesus, acreditando que seria curada se apenas tocasse na ponta, na orla das suas vestes. believing that she would be healed if she just touched the edge of his garment. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei.
For she said, if I touch even his garments, I will be made well. A fé desta mulher em ação trouxe cura instantânea The faith of this woman in action brought instant cure de uma doença que ninguém conseguia curar naqueles dias. from a problem that nobody could heal her of in those Porque onde os days. médicos não chegam, Jesus chega. Because when the doctors aren't enough, God is enough. Onde os medicamentos não chegam, Jesus chega. Where the medicine isn't enough, Jesus is enough. Quando as pessoas não sabem o que fazer, Jesus sabe o que fazer. When people don't know what to do, Jesus knows what to do. Se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Even if I touch his garments, I will be made well. Conseguimos ver esta fé ativa? Can we see this active faith? Os cegos foram atrás de Jesus até o lugar onde Jesus estava. The blind followed Jesus where Jesus O was. centurião também procurou Jesus e disse: Senhor, tu nem precisas sequer de te deslocar. The centurion also looked for Jesus and said, Lord, you don't even have to leave where you are. Basta uma palavra tua e o meu servo vai sarar. Just one word from you and my servant will be healed. Esta mulher perseguiu Jesus no meio da multidão, This woman followed Jesus in the midst of the crowd sem receio daquilo que os outros pudessem dizer ou pensar. without fear of what others would say or Se think. tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sararei. If I even touch his garments, I will be made well. Então, se os exemplos de há pouco nos mostraram So if these examples showed us que é que os previous primeiros examples. exemplos que nós falámos mostraram-nos que a falta de fé, If the first examples we saw showed us that the lack of faith, o que é que nos fazem? what do? Afundam-nos, They sink us. trazem medo, They bring fear. trazem ansiedade, They bring anxiety. trazem desespero. They bring despair. Mas o que é que a fé em ação faz? But what does faith in action do? Milagres A nas nossas miracle vidas. in our life. Mas nós precisamos de estar dispostos a caminhar na sua direção. But we have to be ready to walk in his Precisamos de direction. estar dispostos a falar palavras que promovam vida. We have to be ready to speak words of life. E estes exemplos demonstram que quando a fé é colocada em ação, And these examples show us that when there is faith that is placed in action, seja por atitudes, por gestos, por palavras, through attitudes, actions, or words, ela gera resultados poderosos nas nossas vidas. it generates powerful results in our life. Então pergunta para vocês: So a question for you. como estão os teus níveis de fé? How are your levels of faith? Não há aqui ninguém que possa dizer: eu não tenho problemas. Oh, there's nobody here that can say, I don't have any problems. Irmãos, uns numa área, outros noutra. Some in one area, others in another. Uns um problema mais grave, outros um problema menos grave. Some a more serious problem, others less serious. Todos nós temos áreas da vida que nós precisamos de uma mudança. All of us have areas in our life where we need a change. Pode ser uma mudança interior, It can be an interior change. pode ser alguma coisa na nossa própria personalidade que nós queremos ver uma mudança. Something even in our own personality that we'd like to see Pode change. ser uma questão familiar, um problema no casamento. Something, a problem in your family or in your marriage. Pode ser um problema com um filho que não está bem. It could be a problem with a child that's Pode not ser well. uma dificuldade na saúde de alguma coisa que não está bem fisicamente. It could be a problem in your health, something that's not well physically. Veja o que Jesus nos diz. Look at what Jesus tells Jesus us. respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. And Jesus answered them, have faith in God. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Truly I say to you, whoever says to this mountain. É interessante que Jesus ensina-nos a falar às montanhas da vida. It's interesting that Jesus teaches us to speak to the mountains of life. Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, Be taken up and thrown into the sea and does not doubt in his heart, mas crer but believes que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. that what he says will come to pass. It will be done for him. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Como estão os teus níveis de fé, meus How queridos? are your levels of faith, my Diante dears? das dificuldades que estás a viver, Before the difficulties that you are living, tem fé em Deus. have faith in God. Tem fé diante das dificuldades. Have faith before your difficulties. Tem fé diante do problema familiar. Have faith before your family problem. Pois é a fé que vai te ajudar a venceres o medo. Because it is faith that will help you overcome fear. É a fé que te vai ajudar a venceres a dúvida. It's faith that will help you overcome doubt. É a fé que vai acreditar nas promessas e descansar em Deus. It's faith that will help you believe in the promises and rest in God. Nós não confiamos em Deus e continuamos ansiosos.
We don't trust in God and remain anxious. Não, nós confiamos em Deus e dizemos, Senhor, no teu tempo, We trust in God and we say, Lord, in your à time, tua maneira, in your will, tu vais fazer aquilo que é a tua vontade. you will do what your will is. Uma fé que acredita nas promessas. A faith that believes in the promises. Uma fé que é persistente. A faith that is persistent. Uma fé que persegue o Senhor. A faith that follows the Não Lord. é uma fé que fica no sofá em casa, It's not a faith that stays on the couch mas at é uma home, fé que se chega ao Senhor. but it's a faith that draws near to God. Uma fé que tem uma visão do futuro segundo Deus. A faith that has a vision for the future according to God. Meus queridos, se nós tivermos uma visão do futuro apenas com base no que se passa neste mundo, If we have a vision for the future simply based on what we see in this world, como é que está este mundo? how is this world? Digam. Tell me. Guerra na Europa, War in Europe, Ucrânia, Rússia, e não sabemos quando é que a NATO vai entrar. Ukraine and Russia, and we don't know when NATO will interfere. Agora no Médio Oriente, Now in the Middle as East, ameaças do Irão, do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis, de toda a gente para atacar Israel. threats from Iran, from Hezbollah, from Hamas, all of those that want to attack Israel. Ou seja, olhamos para este mundo e o que é que observamos? We look at this world and what do we see? Veja o que está acontecendo na Venezuela. Um ditador que não quer perder as eleições e sair do poder. Let's see what's happening in Venezuela, a dictator that doesn't want to lose his elections, Que não respeita o voto do povo e quer continuar a tomar conta daquilo tudo. that doesn't respect the vote of the people and wants to continue running everything. Possibilidades de crises económicas. Possibilities of financial crisis. Você sabia que está neste momento difícil de arranjar trabalho no Canadá e em Toronto? Do you know that it's currently very difficult to find a job in Canada and E in que Toronto? muitas empresas de construção estão a despedir muita gente And many construction companies are letting go a lot of people porque os apartamentos não se estão a vender, because apartments are not as selling, pessoas não estão a comprar, people are not buying. os giros estão elevados. Os economistas falam da possibilidade de uma crise económica. The economists speak about a potential financial crisis. Pensem comigo. Think with me. Se vivermos com base naquilo que as notícias da vida nos mostram, If we live with the base of what the news shows us, como é que vai estar a nossa vida? how will our life be? Um caos. In chaos, Sentando de acordo com as notícias, in accordance with the news que nos deixam ansiosos, that leave us anxious, que nos deixam preocupados. that leave us worried, Ficamos a pensar como é que vai ser o dia da manhã. where we're left thinking, how's tomorrow going to be? Imaginem viver num cenário de guerra. Imagine living in a war. Imaginem viver debaixo da sombra de um ataque iminente, Imagine living under the shadow of an imminent onde as attack, pessoas não estão a pensar onde é que vão de férias no ano que vem. where people aren't thinking about where they're going on vacation A next year. preocupação é correr ao supermercado para comprar água, para comprar arroz, para comprar bens essenciais, porque não sabem quanto tempo vão ter que estar fechados. Their worry is to go to the grocery store and pick up essential needs because they don't know how long they'll be closed. Se nos deixarmos andar de acordo com o que se passa à nossa volta, If we allow ourselves to be led by what's going on around us, meus queridos, nós vamos afundar. my dears, we will sink. É aí que nós temos que pôr a nossa fé em ação. It is there that we have to place our faith in action. E lembrar aquilo que o salmista dizia. And remember what the psalmist said. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? I raise my eyes to the hills, that is where my help comes from. O meu socorro não vem dos Estados Unidos da América, My help does not come from the US nem dos F-35, or the F-35s nem de uma despensa cheia de comida. or a pantry full of food. O nosso socorro vem de onde? Our help comes from where? Do Senhor. From the Lord. Vejam a situação lá em Alberta. See the situation in Alberta. Em Jasper, um fogo incontrolável e de repente metade da cidade vai embora. An uncontrollable wildfire in Jasper and half the city is wiped out. De repente, Suddenly, tudo estava estável hoje. everything was stable. Tudo está seguro hoje. Everything's safe. Barbecue hoje com a família e com os amigos. We're having a barbecue today with our family and friends. Amanhã se restam apenas as cinzas no chão. Tomorrow, just the ashes are left. Se nós nos deixarmos andar de acordo com as circunstâncias da vida, a nossa fé vai ser uma fé de altos e baixos. If we allow ourselves to be moved by the circumstances of life, our faith will be up and down. Então precisamos desta fé que eleva os olhos acima dos montes, So we need this faith that lifts our eyes to the hills, acima das circunstâncias. above the circumstances. Irmão, aprenda a ter a visão do teu futuro de acordo com aquilo que Deus diz a teu respeito. Brother and sister, learn to
have a vision for your future according to what God says about it. Aprenda a ver-te a ti mesmo como Deus te vê a ti mesmo. Learn to see yourself as God sees you. Como é que Deus te vê? How does God see you? Um desgraçado. Oh, a Oh, disgraced isto está person. difícil. Ai, esta sorte é só para alguns. Oh, luck is only for a few. Ai, o Senhor abençoou uns, mas parece que de mim esqueceu-se de mim. The Coitadinho Lord de mim. blesses some and forgot about me, poor me. Deixa essa conversa. Let that talk go. Tu és abençoado por Deus. You are blessed by God. Tu és amado por Deus. You are loved by O God. Senhor cuida de ti, da tua casa e da tua família. The Lord cares for you and your O home and Senhor your quer family. ajudar-te nas tuas He tribulações. wants to help you in your Está escrito, tribulation. muitas são as aflições do justo, It's written, many are the afflictions of the mas o just. Senhor o livra de todas. Então, But the Lord will free them from all. então não tenhas uma postura de falta de fé, So don't have a posture or a lack of porque faith, isso vai trazer consequências sobre a tua vida. because that will bring consequences to your life. Mas lembra-te que a fé em ação gera resultados. But remember that faith in action generates E enquanto o results. grupo de louvor sobe, And as the worship team comes, eu quero apenas terminar com Atos 3. I want to finish with Acts 3. Pedro e João foram ao templo à hora da oração e Peter- curaram um homem que estava coxo. Peter and John went to the temple at the time of prayer and they healed a man who was lame. E depois os religiosos, muito preocupados com a cura de um homem, And the religious people were very worried about the healing of this man. eles quiseram perguntar a Pedro o que aconteceu. They asked Peter what happened. E Pedro, ao explicar o que aconteceu àquele povo, And as Peter explained what happened, ele dizia, he said, e pela fé no seu nome. and by faith in his name, Os irmãos, prestem atenção. pay attention, E pela fé no seu nome, by faith in his no name, nome de Jesus Cristo, the name of Jesus Christ, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. has made this man strong whom you see and know. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos, And the faith that is through Jesus has given the man esta perfeita saúde. this perfect health, É fé no seu nome. faith in his name. Por isso, nesta manhã, o meu desafio para ti é, So this morning, my challenge to you irmão, is coloca a tua fé no seu nome. place your faith in his name. Fecha os teus olhos comigo. Close your eyes with me E pensa por alguns segundos and think for a few seconds nos problemas que estás a viver, of the problems that you're going through, nas preocupações que estás a carregar, the worries that you're carrying, nas tempestades que estás a ultrapassar na tua vida. of the storms that you're going through. Como está a tua fé? How is your faith? Como está a tua fé? How is your faith? É que se tu duvidares como Pedro, tu vais afundar. If you doubt like Peter, you will sink. Se tu olhares para o tamanho das nuvens e a força do vento, tu vais ficar com medo. If you look at the size of the clouds and the strength of the wind, you're going to fear. Mas se nesta manhã tu disseres, Senhor, basta um toque teu, But if this morning you say, Lord, only one touch from you, basta uma palavra tua, one word from you, e eu vou experimentar o milagre na minha vida. and I will experience a miracle in my life. Eu quero desafiar-te, irmão, nesta manhã, a ver-te como Deus te vê. I want to challenge you this morning to see yourself as God sees you. Vê como Deus te vê. See yourself as God E sees recebe a you. graça do Senhor na tua And vida. receive the grace of God No in your nome e life. no poder de Jesus In the Cristo. name and power of Jesus.